em teoria democrática, o modelo predominante, o modelo liberal, democracia liberal representativa, liberal elitista, né? Focado muito naquela questão da visão procedimental da democracia, da visão institucional, focado nas instituições, né? Como nós já vimos também nas aulas anteriores, essa visão focada na questão procedimental, tendo a legitimidade do modelo estando dentro da institucionalidade eleitoral, né, ou seja, a questão da elegibilidade das eleições como a força motriz do processo democrático, sofre muitas críticas. Por quê? Porque as mudanças, as transformações da sociedade, elas estão se dando num ritmo cada vez mais acelerado, né? E esse modelo de gestão das relações políticas fundado na questão do voto, da representatividade, ele não acompanha essas mudanças. Porque você tem que esperar 4 anos, 5 ou 6, dependendo do contexto que nós estamos falando, né, para votar fora uma proposta que está governando no momento, e às vezes essa proposta acaba levando a processos de crise, né? A gente já viu isso aqui no caso brasileiro algumas vezes, né? Mas pelo modelo da democracia liberal representativa, você tem que respeitar as regras do jogo, você vai ter que esperar, né? Que é o que a crítica que nós já fizemos, vamos fazer na próxima aula presencial que nós vamos ter na próxima semana, né? A questão da precarização da democracia, especialmente aqui na América Latina, né? Como a gente vive esse processo onde essa institucionalidade, que é a base do modelo, ela vem sendo subvertida e manipulada para conseguir dar respostas a demandas específicas que essa institucionalidade, seguindo as regras do jogo, não consegue dar. Então, o artigo que eu enviei para vocês apresenta ali três principais variantes que buscam alterar esse modelo democrático procedimental, né? Nós já vimos a questão da democracia participativa, né? Podemos retomar alguns elementos, né? Lembrem que, partindo dos ideais republicanos, a democracia participativa ela busca trazer mecanismos de participação direta do cidadão no processo institucional. Lembrem que dentro da democracia participativa você vai ter questões como o referendo, né? Você vai ter questões como o recall dos mandatários, né? Você vai ter questões como o plebiscito. O Brasil aqui tem a experiência do orçamento participativo também, né? Como nós já comentamos, né? Nesse sentido, então, é uma tentativa de trazer o cidadão para dentro do modelo democrático, não apenas no momento eleitoral, no período eleitoral, mas durante o período de gestão também, né? Para, de alguma forma, tentar criar uma maior vinculação desse cidadão com a institucionalidade para fomentar a legitimidade dessa institucionalidade. Mas vejam que esse chamado para a participação são naqueles assuntos de interesse de toda a coletividade. Como nós já dissemos em outras aulas também, especialmente aqueles em que os representantes não querem arcar com os custos da tomada de decisão. E é o, entre aspas, jogar para o povo. Deixa que o povo decide, que o povo é responsável por isso, né? E que o representante depois vai ser responsável pela aplicação daquilo que for adotado pela população, pelos cidadãos, né? E cidadãs. Então, esse é o problema, né, da democracia participativa, porque, de alguma forma, é uma tentativa de aprimorar o modelo liberal representativo, mas também é aquela pincelada de participação, né? E a dificuldade é como você vai mobilizar. Nós já sabemos a dificuldade para mobilizar no momento eleitoral. Veja como foi a questão da abstenção no primeiro turno dessas eleições, né? E isso que aqui o voto ainda é obrigatório, né? Nos locais onde a votação não é obrigatória, há uma dificuldade ainda maior para você mobilizar o eleitorado. Então imagine
você ainda trazendo mais momentos de eleição, mais momentos de discussão, debate público, né? Depende muito de um processo pedagógico que leve a população a querer participar também, né? E aí a gente vem com a democracia deliberativa, né? Que nós já vimos alguma coisa também nas outras aulas, né? Que vai dizer que, olha, os assuntos públicos, eles devem ser discutidos pelo público, né? Não ficar apenas no âmbito dos representantes, né? E a partir do momento que há essa discussão pública sobre as temáticas, né, os representantes vão observar, lembre que daí o processo deliberativo ele vai ser a caixa de ressonância da sociedade e, por termos aqui indivíduos racionais que, com as informações necessárias sobre essas temáticas eles estão debatendo, vai surgir o meio termo comum, né, um denominador comum ali para todos aqueles cidadãos que estão debatendo, para mostrar aos representantes qual a tomada de decisão que deve ser adotada. Mas vejam, tanto na democracia participativa quanto na democracia deliberativa, você tem essa necessidade de um processo pedagógico, que dizem que, olha, a participação, quanto mais você vai participando, mais você vai fomentando o interesse em participar. E aí nós já vemos a dificuldade que isso tem, porque o cidadão que vai participar, ou o cidadão que vai deliberar, é o mesmo cidadão que está agora votando na democracia procedimental. Então, será que o transpor essa ideia do processo pedagógico da democracia liberal representativa para participativa e deliberativa vai ter o resultado esperado? Aí lembrem do Schumpeter, que na verdade é uma crítica marxista a esse... Não o Schumpeter, né? Mas temos essa crítica marxista aos processos democráticos liberal representativos no geral, né? Quem tem capacidade para de fato participar, quem tem capacidade para deliberar, quem tem capacidade para representar e ser representado. Capacidade no sentido dos recursos, lembre, né? E aí nesse sentido, recursos e também o ativismo político. E aí vocês lembrem, é fácil dizer que o patrão e o empregado, numa democracia liberal representativa, pelo princípio do voto, tem igualdade política. Agora, a capacidade de mobilizar recursos para participar desse processo é muito diferente entre esses dois grupos. O que a crítica marxista antiga ela fazia sobre o modelo eleitoral de democracia, né? Que o trabalhador que trabalha 8, 10, 12 horas por dia, dificilmente ele vai chegar em casa e ficar pegando informações sobre o que está acontecendo para tomar sua decisão de qual política deve ser adotada, né? Há essa dificuldade prática. Claro, com o tempo se evoluiu, inclusive pelo papel dos movimentos operários, ele conseguindo redução de jornada de trabalho, por exemplo, né? Só que, muitas vezes, isso entra muito mais na questão do lazer do que porque a política como lazer, ela é muito mais para os políticos antigos, lá do início do modelo democrático, né? A elite que discutia a política, né? Para eles era muito mais lazer, né? Agora, para o operário considerar como um lazer, é um pouco mais complicado a gente observar isso, né? Vejam que a dificuldade, então, é justamente essa, a questão de quem vai estar participando, quem vai estar deliberando, né? E como isso, de fato, vai gerar o processo pedagógico que vai fazer com que as instituições tornem-se, então, mais democráticas, com conteúdo mais democrático, não apenas com a sua forma mais democrática, né? E aí vem a democracia associativa, que traz os grupos e associações como também um elemento importante para o processo democrático, dizendo que, existindo esses limites dos atores e das instituições políticas tradicionais diante do acelerado aumento da complexidade dos fenômenos sociais, é preciso levar em conta o que os grupos da sociedade pensam, advogam sobre determinados assuntos. Não basta ficar só
no âmbito institucional, né? E vamos dizer que as associações, de fato, elas trazem para o processo democrático uma sorte de 3 remédios democráticos. Primeiro, no sentido de superação do individualismo. E veja, o individualismo ele é a base do modelo de democracia liberal representativa. Isso nós vimos ao longo dessa disciplina, né, que vem daquela visão utilitarista antiga, mas que vai sendo adaptada e que vai se centrar no indivíduo. O modelo democrático está ali fundamentalmente para quê? E aí a gente volta também para uma perspectiva republicana. Para garantir os direitos e liberdades individuais. É uma forma de estabelecer os freios e contrapesos entre aqueles que exercem o poder e aqueles que estão submetidos a esse poder. Então, nesse sentido, é uma visão muito centrada no papel do indivíduo. Já a democracia associativa, ela vai dizer o que? Olha, não podemos ficar só no âmbito individual. Primeiro porque os problemas, lembra que a gente já viu também isso nas outras aulas, a dificuldade de você transformar o indivíduo racional do mercado, o consumidor racional, no indivíduo racional da política, o eleitor. Aquela dificuldade de que, enquanto as decisões no mercado do indivíduo, elas afetam basicamente o próprio indivíduo, na questão política, na democracia, as decisões individuais dele não afetam só ele, afetam o coletivo, né? E nesse sentido, as decisões políticas são decisões coletivas. E o que a democracia associativa diz, então, nesse sentido, nós temos que levar em conta também a organização dessa coletividade, onde existem, então, essas associações, esses grupos, né, que devem ser levados em conta também. Segundo remédio democrático das associações, da democratização dos mecanismos de representação. De alguma forma, fazer com que esses grupos, essas associações, consigam pressionar esse núcleo representativo do modelo. E, de alguma forma, que respondam não só no momento eleitoral, mas respondam às demandas que vão sendo apresentadas ao longo do tempo. Lembra que nós também já comentamos isso, de que, comparado com a ação individual, essa ação coletiva, ela vai ter uma capacidade maior, em tese, de pressionar os representantes. E aí vem a questão do ativismo político, que, por mais que indivíduos poderosos com muitos recursos possam ter uma capacidade de pressão grande diante dos representantes, no geral, os indivíduos, cidadãos e cidadãs, têm menos capacidade de pressionar do que eles organizados em coletivos, né? Em grupos, associações. Então, essa é uma questão de que tenderia a dar maior representatividade ao modelo democrático, porque sairia apenas da representação tradicional, convencional eleitoral e viria para a arena também da organização coletiva. E terceiro dos remédios democráticos das associações, de uma atuação política mais diretamente voltada para a resolução dos problemas sociais, uma democratização voltada para a resolução dos problemas sociais, promovendo maior eficiência governamental, porque, de alguma forma, os representantes das instituições governamentais conseguiriam observar mais quais são as principais demandas presentes na sociedade, algo que a gente já discutiu previamente também. Quando nós comentamos sobre a questão das associações, do papel das associações na democracia, isso é um elemento que perpassa também a teoria política e a teoria democrática. Provavelmente vocês vão lembrar especialmente do Putnam, né, quando analisa a questão do capital social na Itália, do capital social nos Estados Unidos, e o papel que as associações têm para, de alguma forma, democratizar mais algumas sociedades em comparação a outras, né? Vocês lembram do caso da Itália que ele traz, né? Que o maior associativismo
do norte acaba gerando um maior capital social e também maiores respostas governamentais às demandas daquela população em comparação com o sul da Itália. Cara, essa é uma visão que, especialmente a visão de capital social, é uma visão relativamente problemática, não vamos entrar nessa discussão agora, né? Mas a ideia é justamente trazer que a participação nas associações ela é importante. E por que essa participação em associações ela é importante? Seja para o Putnam, seja para o Tocqueville, para a perspectiva da cultura política, né? Por que as associações elas são importantes? Porque elas são um elemento de socialização, né? Se nós formos considerar as associações primárias, a família especialmente, é ali que nós temos o primeiro processo de socialização. Molda boa parte do nosso capital social, né, o ambiente em que nós estamos inseridos, o contexto em que nós estamos inseridos. Só que, claro, esse é um processo pedagógico que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Tomemos as nossas realidades pessoais, né? Independente de todas as diferenças regionais, de locais onde nós viemos, de classe social, de etnia, de religiosidade, de cultura, né? Provavelmente, boa parte de vocês tiveram uma determinada socialização ali na sua primeira infância, o seu primeiro processo de socialização, mas que se forem comparar ao longo do tempo, né? Especialmente quando vocês ingressam no mundo acadêmico, na universidade, né? Vocês muitas vezes se deparam com um mundo bem diferente daquele que vocês vivenciavam previamente. E aí vocês vão se adaptando no processo pedagógico, vão aprendendo novas coisas em relação ao mundo e vão, muitas vezes, até mudando os seus posicionamentos em relação a algumas verdades absolutas que se trazia de casa, entre aspas. Mas a família é esse elemento importante, né, no processo de socialização, porque é o primeiro contato que nós temos com a coletividade. E é através dela, enquanto crianças, adolescentes, através principalmente dela, que nós vamos entrar em contato com outras formas associativas. Seja a associação religiosa, seja a associação de bairro ou de linha do interior, que seja, né? Mas aí trazendo junto a questão vicinal, né? E aí, nesse sentido, a nossa noção de coletividade ela começa a ir se ampliando. E vejam, é importante esse processo, não só pela socialização, mas pelo sentimento de pertencimento, né, que o indivíduo vai ter em relação à coletividade. E aí, nesse sentido, se coloca que nós não podemos observar apenas as pequenas organizações, as primárias, como a família, por exemplo, ou as grandes organizações, né, como os grandes sindicatos, como a própria questão religiosa em relação à estrutura eclesial no geral, né? Você tem essa sensação de pertencimento, mas você não está tão vinculado com o topo da hierarquia dessa associação. Porque quanto maior essa associação vai se tornando, ela tende também a passar por um processo de burocratização. Como o partido político, por exemplo, também. O partido político moderno, ele continua mobilizando os seus afiliados, obviamente, né? Mas ele tem uma dificuldade cada vez maior de ter esse sentimento de pertencimento ao partido. O que aqui, no caso da América Latina, a gente vê sendo substituído muito pelo papel das lideranças, né? Isso aconteceu com Lugo no Paraguai, por exemplo, acontece no Brasil com Bolsonaro e Lula, acontece na Argentina com Cristina e Macri, né? Onde você vê o partido ele é importante sim, mas ele já não parece mais ter tanto sentimento de pertencimento em comparação com
a figura da liderança que acaba abrangendo e aglomerando todo esse grupo de apoiadores, né? Mas vejam, as associações, então, elas são importantes, né? Tanto aquelas primárias, né, mais menores, que de alguma forma iniciam o processo de socialização, quanto as terciárias, as grandes, né, mas que aí dificultam esse sentimento de pertencimento. E a democracia associativa, ela vai centrar um pouco a sua análise também nas associações secundárias, né? Aqueles grupos médios, digamos assim, né? As associações, movimentos não tão grandes assim, né? Onde você tem esse sentimento maior de pertencimento e você tem um processo maior de socialização também em comparação com as associações primárias, né? E, diferentemente do que a teoria mais clássica das associações falava, como Tocqueville, por exemplo, Tocqueville estava muito preocupado com associações secundárias, mas com associações secundárias que eram, num contexto em que ele vivia também, né, eram uma relação entre iguais, que era mais ou menos o que era o princípio democrático daquela época, né? Lembrem que a igualdade política vinha do voto, por quê? Cada voto conta o mesmo, sim, obviamente, todos participam da mesma forma. Por quê? Porque era aquela sociedade relativamente fechada. Então, as associações que se desenvolviam ali também eram associações relativamente fechadas com certa homogeneidade dos seus participantes. O que difere do nosso contexto contemporâneo, né? Onde a sociedade ela é plural e diversificada, e isso interfere também, de alguma forma, nessas associações, né? E aí vem o problema que nós temos, né? É que nesse processo de complexificação da sociedade, de dinamização da sociedade, de pluralização da sociedade, enquanto, por um lado, as minorias, por exemplo, vão se organizando e criando as suas associações, os grupos majoritários também têm começado a atuar nesse sentido, e não no sentido democrático do processo, né? Vejam o caso das milícias norte-americanas, estadunidenses, por exemplo, né? De alguma forma, claro, você tem um elemento que engloba todos, a devoção ao culto do grande líder, Trump, né? Mas você tem ali essa organização fragmentada em que cada um busca também, de alguma forma, reagir diante dessa organização dos elementos dos grupos minoritários. Então, esse é um problema que nós temos também, né, que nós temos que levar em conta, né, que o associativismo ele é uma ferramenta democrática, é uma ferramenta que, de alguma forma, traz benefícios, especialmente para os grupos minoritários, né? Mas não podemos esquecer que esse associativismo pode ser utilizado também por elementos não democráticos da sociedade. E aí, claro, aqui a gente ainda está falando de alguma forma também de indivíduos minimamente racionais. E aí o nosso problema é que estamos vendo cada vez mais na sociedade contemporânea como indivíduos racionais, como somos nós, né? Convivemos muitas vezes com indivíduos que essa racionalidade não se desenvolve da mesma forma. E aí entram os freios e contrapesos institucionais, aí entra o papel da lei, até que ponto se tem a liberdade para agir dessa forma, até que ponto torna-se crime, né? Mas são momentos complicados, né, para a gente estar discutindo o associativismo. E dentro da perspectiva teórica da democracia associativa, as associações teriam, então,
substituiriam, então, a noção do indivíduo como elemento central do processo democrático, e traria agora para os grupos e associações. E esses grupos e associações, eles vão, de alguma forma, preencher o ideal do autogoverno, em que, internamente, você, de alguma forma, caminha lado a lado com o Estado e com o mercado. Você não deixa tudo mais nas mãos do Estado e do mercado para resolver, porque Estado e mercado resolvem os problemas do indivíduo racional. Mas vendo que com a complexificação da sociedade e como tanto o Estado quanto o mercado não resolvem todos os problemas, as associações entram com uma forma de mediação aqui e também como uma forma de solução de demandas não respondidas, tanto pelo Estado quanto pelo mercado. Seria especialmente o Estado tendo retiradas algumas funções do seu papel e sendo repassados agora para as associações. As associações e grupos teriam, então, duas características centrais. Primeiro, a democracia associativa. Primeiro, ela permitiria construir e transformar as divisões entre Estado e sociedade, que são a pauta do modelo liberal representativo de democracia. O Estado está aqui, a sociedade política, a sociedade civil está aqui. A sociedade civil ela não participa dentro do Estado, ela é uma outra esfera. A democracia deliberativa já tenta trazer, de alguma forma, a sociedade civil para dentro do Estado, trazendo quais são as demandas. Agora, aqui não, aqui você já tem um entrelaçamento entre Estado e sociedade civil. Segunda característica, promoveria a governança democrática nos âmbitos público e privado, porque aqui a gente traz o mercado também, restringindo e alterando as hierarquias e oferecendo um novo modelo de eficiência organizacional, porque agora você já não tem mais somente aquela divisão representantes-representados. Os representados, por meio das associações, começam a, de alguma forma, se equiparar mais aos representantes, com outras formas de accountability, outras formas de prestação de contas, que não apenas o voto à eleição. Algumas críticas que se trazem a essa visão da democracia associativa. Que esse entrelaçamento entre Estado e sociedade, como eu já mencionei antes, essa questão do foco nas associações corre um risco de faccionalismos dentro da sociedade. É isso que eu estava comentando agora. De que a experiência que nós vivemos contemporaneamente. Que você tem, por um lado, um espaço maior de atuação para os grupos minoritários que começam a se socializar mais entre si, coisa que antigamente não existia, porque não eram vistos, não eram reconhecidos pela sociedade, portanto, não conseguiam aparecer diante da sociedade, porque eram simplesmente marginalizados. Agora, você tem os espaços específicos que se criam para a coletivização, socialização desses indivíduos e que começam a pressionar o Estado, então, para que, olha, estamos aqui, temos as nossas demandas, somos cidadãos e cidadãs também, temos os nossos direitos e queremos ser atendidos. Agora, por outro lado, os grupos majoritários também podem se utilizar desses expedientes, como a gente vem vendo crescentemente, de forma espantosa até, essa organização dos grupos mais reacionários da sociedade também, se socializando entre si, coletivizando, e pressionando também o Estado para que se adapte às suas demandas, que não são democráticas. Segunda crítica, a balcanização de interesses no interior do Estado, que é essa fragmentação. E, claro, uma das respostas seria, por meio do princípio majoritário.
Mas aí, os grupos minoritários, como nós vamos balancear essa questão, a gente nunca vai ter as nossas demandas atendidas. Então, para que participar dessa estrutura estatal? Então, você fica nessa encruzilhada. Terceira crítica. O domínio do Estado por determinados grupos da sociedade, que aí é uma crítica que pode vir de encontro ao que o Schumpeter nos falava lá sobre a capacidade de atuação, a capacidade de pressão diante do Estado, né? A questão dos recursos e do ativismo político. Né? E aqui também, essa fragmentação em grupos, alguns grupos vão ter uma capacidade de pressão maior e esses grupos podem vir a cooptar o Estado. O que nós, em alguns momentos aí da contemporaneidade, vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, vimos na Argentina, estamos vendo ainda no Brasil. E determinados grupos começaram a cooptar a estrutura do Estado. E quarta crítica, a ineficiência frente à sobrecarga das demandas sociais organizadas. Por quê? Porque não vão ser demandas unificadas especificamente. Podem surgir. E por que isso? Porque a sociedade está se dinamizando, pluralizando e complexificando cada vez mais. As demandas, por consequência, também. Então, a democracia associativa ela tenta, de alguma forma, trazer cada vez mais a sociedade para dentro do modelo democrático, né? Mas tem que ver que esse modelo tem que dar minimamente respostas a isso, que é a discussão que a gente vem fazendo ao longo de toda a disciplina. Né? Nesse sentido, para fechar aqui a nossa exposição, os defensores da perspectiva da democracia associativa dizem que as associações elas cumpririam 4 funções principais que trazem a relevância delas para o processo democrático. Primeiro, a produção e oferta de informação. E lembrem, eu acho que durante toda a disciplina também, um dos assuntos que nós mais colocamos é a questão do papel da informação no processo democrático. Por quê? Porque o indivíduo racional que vai tomar a decisão, ele vai tomar a decisão porque ele tem a melhor informação possível. E aí nós já fizemos essa crítica, de que essa informação ela pode ser manipulada, ela pode ser fabricada, e ela muitas vezes pode levar a uma tomada de decisão que vai contra os interesses do próprio indivíduo. Ou seja, retiraria toda a racionalidade do processo. E aqui tem muito mais a ver com o processo de socialização em si. Nesse processo de socialização, conversando com aqueles que têm demandas similares, a tendência é que se cristalize melhor essa demanda, que o indivíduo construa melhor essa demanda e que o indivíduo, de alguma forma, consiga construir cada vez mais a sua visão de mundo diante da sua coletividade. Que aí vem aquela questão de identidade, de sentimento de pertencimento em relação a essa coletividade, para se posicionar diante do modelo democrático mais geral. Segunda função, a equalização da representação política. Essa tentativa cada vez maior de aproximar os representantes dos representados. Nesse sentido aqui, aproximar os representados dos representantes. Não de cima para baixo, mas fazer com que a sociedade se eleve na participação política. Terceira função, as associações podem funcionar como, entre aspas, escolas de democracia, que é a função pedagógica desse processo associativo. Que se dentro das associações você vai tendo cada vez mais se utilizando desses processos democráticos, da deliberação, da participação, isso faz com que os cidadãos, as cidadãs, compreendam as suas possibilidades de participar do modelo democrático e pressionem o modelo para que se adapte a essas demandas, a essas necessidades. Quarta função,
conformar uma governança alternativa, entre aspas, em relação à governança tradicional que nós temos baseado nas questões procedimentais, na institucionalidade estabelecida por meio do processo eleitoral. A partir daqui a gente tem também uma governança dentro da própria sociedade que vai interferir nas relações com o Estado. Então, esses elementos centrais para trazer aqui para vocês, né, para, a partir de agora, a gente discutir um pouco o estado da arte das associações nas nossas sociedades contemporâneas. Por isso que a atividade que eu proponho para vocês é justamente, vamos olhar para o nosso caso específico brasileiro, contemporâneo. Nós sabemos que o Brasil já passou por algumas tentativas, e ainda temos, né, elementos de democracia participativa, né, com suas luzes e sombras, mas tivemos aqui, então, uma tentativa de trazer mais a população para a Constituição de 88, Constituição Cidadã, né, tenta trazer cada vez mais esse processo para dentro do modelo liberal representativo que nós temos. Né. Deliberação, em alguns momentos nós temos, mas não é um processo contínuo. Né. E associação, então. Eu pediria, então, que vocês, de alguma forma, analisassem uma associação, qualquer que vocês vejam ali, pode ser grupo religioso, que está muito em voga agora, né? Vocês podem entrar para as associações de classe, vocês podem entrar para as associações estudantis, por exemplo, não precisa ser a grande como o diretório central de estudantes da universidade, pode ser o centro acadêmico de vocês, né? Pode ser qualquer associação, um movimento social que vocês participem ou conheçam, né? E me façam essa análise, então, a partir da experiência que vocês tenham dentro desse, ou então, do lado de fora, olhando para essa associação, porque provavelmente vocês participam de algum tipo de associação. Reconhecendo ou não, né? Seja uma... Não vamos entrar na primária, na família, né? Mas se vocês não observarem outra associação que vocês participam, vão para o lado da família, então. Né? Mas então, uma associação que vocês participem e analisem até que ponto vocês observam essas funções democratizantes dessa associação, se vocês estão observando isso mesmo ou não. Então, eu quero que vocês façam essa análise prática. Tá? A partir dessas características principais da democracia associativa, especialmente das principais funções que as associações, que competem às associações diante do processo democrático, que vocês analisem, então, até que ponto vocês conseguem ver isso sendo aplicado, vocês conseguem reconhecer isso no convívio de vocês dentro dessa associação determinada que vocês estabeleçam. Tá bem, gente? Acho que esse é um exercício interessante para nós fazermos, né? Tomando em conta esses elementos teóricos conceituais aqui, mas tomando em conta especialmente a experiência de vocês. Claro, podem aprofundar a sua análise no limite da experiência de vocês, né, que vocês estão tendo. Né? Quanto mais aprofundada a experiência, maior a possibilidade de vocês se aprofundarem na análise. Mas eu, então, lanço esse desafio para vocês. Né? Essa é uma questão, então, que, em primeira instância, eu vou deixar de fora da nossa avaliação que nós vamos ter agora, mas que eu posso utilizar com uma forma alternativa. Em algum momento vai valer algo, talvez na substitutiva, algo nesse sentido. Porque eu acho muito importante ouvir, ver, no caso de vocês, né, a experiência democrática que vocês têm fora do ambiente democrático tradicional que a gente discute praticamente toda semana, né, que entra nessa questão muito mais institucional. Então, essa proposta para agora. Ainda essa semana eu encaminho mais uma aula para vocês, né,
Vamos ver se a gente consegue fechar na semana que vem, então, né? Porque daí, na próxima semana, se tudo correr bem, né? Então, na terça-feira eu quero dar aula presencial para vocês. Provavelmente eu ainda encaminho mais uma aula, eu ainda tenho que fazer na próxima semana também, eu ainda tenho que fazer o cálculo aqui. E aí, como eu mandei no e-mail para vocês ontem, ali entre sexta e segunda, vamos ver aí qual data fica melhor, né? Eu encaminho a avaliação para vocês, então, para vocês fazerem à distância, para a gente aproveitar o máximo possível os momentos de contato, frente a frente ali, né? Para que vocês tirem as suas dúvidas na hora. Reitero, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essa ou as outras aulas gravadas, me encaminhem por e-mail, não tem problema, né? Não fiquem com dúvidas, né? Então, vamos, na medida do possível, tentar sanar todos esses questionamentos que vocês, porventura, tenham, né? E daí a gente fecha, então, com essa avaliação à distância. A avaliação ela vai ser baseada nessas atividades que estão sendo enviadas para vocês. Então, quanto antes vocês fizerem, melhor, porque eu consigo dar a devolutiva para vocês. Se não conseguirem entregar até a avaliação, né, para eu conseguir dar a devolutiva para vocês, vocês podem, na hora da avaliação, aprimorar as suas respostas, né? E sem problemas. Se tiverem alguma dúvida que ficou ali na resposta de vocês e que ainda não tiveram tempo de encaminhar, me encaminhe ali no limite antes da avaliação para que eu possa estar comentando alguma coisa com vocês, tá bem, gente? Então esse seria o conteúdo para hoje de democracia. Bom, alguns modelos alternativos de democracia, mas centrando na questão da democracia associativa, do papel das associações.